essa palavra de hoje aos 3 níveis de relacionamento entre Deus e os homens. Então eu quero, abordar isso na palavra de Deus e mostrar para você que existe pelo menos 3 níveis de relacionamento entre Deus e os homens. Eu não estou falando do relacionamento entre homem e Deus. Talvez você pense, mas Jesus tinha João, que era o discípulo que estava ali mais próximo, tinha Pedro e Tiago que estava sempre próximo, tinha o grupo dos 12, tinha os 70 que ele enviou, tinha os 120 que estavam no Pentecoste, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Não, irmãos, eu quero falar a respeito do plano eterno de Deus, de como Deus enxerga a humanidade, qual o propósito de Deus para a sua vida e como Deus tem se relacionado com a humanidade. E há pelo menos 3 níveis de relacionamento de Deus com o homem. O primeiro é um relacionamento de Deus com a humanidade de maneira universal, onde Deus trata todos da mesma maneira. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então essa é a ideia que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Deus é a seu favor, amém? Deus não é seu inimigo, Deus não está querendo punir você, Deus não quer amaldiçoar você, mas pelo contrário, Deus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, Ele tem trabalhado para isso, Ele levantou a igreja para isso, Ele enviou o Espírito para isso, amém? Porque Ele te ama, e Ele é a seu favor. Muitas pessoas pensam que não são amadas por Deus, ou talvez elas enxergam que as coisas não dão certo na vida dela. Você já parou para pensar que tem gente que fala assim, todo mundo tem um casamento feliz, mas meu casamento é ruim. Parece que eu vejo todo mundo prosperando, mas as coisas não dão certo na minha vida. Eu não sei, talvez teve alguma situação ruim na sua vida, ou foi uma perca de um filho, alguma doença que você tem que você não consegue ser curado, e você atribui isso a Deus. E de alguma maneira você entende que Deus não é a seu favor, Deus não te ama. Mas eu quero que isso seja quebrado nessa manhã através do poder da palavra de Deus, amém? Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o primeiro nível de relacionamento é que Deus está a seu favor, Deus por nós, amém? O segundo nível de relacionamento entre Deus e o homem é que Deus é conosco. Então Deus não somente está no céu trabalhando ao nosso favor, mas Ele deixou os céus, se fez carne, veio e habitou dentre nós. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo aparece a José, ele fala, não temas, porque o que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo. E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, amém? O segundo nível de relacionamento com Deus, nós vamos compartilhar na próxima semana, que vocês vão ter pelo menos 3 semanas aqui juntamente com o pastor Jonathan. Então eu dividi essa palavra em 3, mas na próxima semana eu vou falar a respeito de Cristo, o verbo que se fez carne e habitou juntamente com nós, é Deus estando conosco, não somente Deus trabalhando ao nosso favor, mas Deus vindo até aqui, se tornando carne, morrendo, vivendo entre nós, se entregando na cruz por nós, Deus conosco, amém? E o terceiro nível de relacionamento entre Deus e o homem, é Deus em nós, porque Jesus não somente morreu na cruz, mas Ele disse, eu não vos deixarei órfão, mas eu enviei para vós o Consolador, o Espírito da verdade, Então Colossenses 1,27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. E aí você entende o plano perfeito de Deus, Deus trabalhando para salvar a humanidade, Deus não só amando de palavras, mas vindo aqui morrendo por nós, e Jesus voltando e sendo assunto aos céus, e recebendo todo o poder, toda a honra e toda a glória, porque a Bíblia diz que o nome dele foi colocado acima de todo nome, mas ele não nos deixou órfãos, e ele enviou para nós o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, e Jesus disse que Ele nos guiaria a toda a verdade. Então o apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então a esperança, irmãos, para a salvação das pessoas aqui da terra e para a humanidade, está dentro daquele que nasceu de novo, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você, para que essa obra fosse completa. Então não é somente Deus no céu e não é somente Jesus na terra, mas é o plano sendo perfeitamente completo, onde Deus se torna um com você. A palavra de Deus diz, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, e é assim que nós vamos permanecer juntamente com Ele na eternidade, sendo um, amém? Então Deus, Ele é por nós, o Senhor Jesus está conosco, e o Espírito de Deus habita em nós, aleluia. Então nós vamos falar hoje a respeito somente do primeiro ponto, Deus é por nós, amém? Irmãos, para você entender que Deus é um Deus que está a nosso favor, para muitas pessoas isso é difícil,
né? Para mim eu tenho uma facilidade enorme, mas todo dia que eu acordo eu penso, Deus quer me abençoar de alguma maneira hoje. O que Deus tem preparado para mim, irmãos? Por ler a Bíblia, por ser amado, por entender o plano de Deus, você precisa ter esse entendimento, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa, né, caminhar debaixo dessa ideia, dessa verdade bíblica, que Deus te ama e tem planejado coisas boas ao seu respeito. Né? Você precisa voltar na criação e entender como você foi criado, entender como a humanidade, irmão, é diferente de tudo que já foi criado. Então, qual foi o propósito que Deus criou o homem, irmão? Para ter relacionamento. Esse foi o intuito de Deus ao criar o homem, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quando Deus criou o homem, irmão, qual foi a forma que Deus criou o homem para se relacionar de maneira mais íntima possível? Da mesma maneira que Deus é. Então, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, Deus criou o homem. Os anjos não são imagem e semelhança de Deus, os animais não são. Nenhuma criatura na terra é imagem e semelhança, somente você, irmãos. Por quê? Porque Deus quer se relacionar com você, né? E Deus não somente criou o homem a imagem e semelhança, mas quando você vê a criação do homem, você vê a diferença, porque a partir do momento que você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, você percebe ali, né, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir disso você começa a acompanhar, nos 5 primeiros dias, que Deus começa a criar todas as coisas a partir da sua palavra. Quantos entendem que a palavra de Deus tem poder? A palavra de Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há, irmãos, porque Deus é poderoso. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Mas é interessante dizer que quando Deus foi criar o homem, irmãos, Ele não disse. A Bíblia diz no versículo 28, Gênesis 1, 28, Gênesis capítulo 2, aliás, versículo 7, se eu não me engano, que Deus, quando foi criar o homem, Deus o formou do pó da terra. Você pode entender isso? Deus falando e os animais sendo criados. Coloque lumeiros, né, o sol e a lua, haja separação entre a água e a terra. E Deus criou, foi criando os animais, as ervas, as árvores frutíferas, os répteis. Tudo Deus criou falando. Mas quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz que Ele mesmo o formou. E Deus não somente fez um boneco de barro, mas a Bíblia diz que Deus soprou sobre ele o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Há algo dentro de você e de Deus, por isso você é diferente das outras criações. Há algo dentro de você que saiu de Deus, o próprio Deus soprou sobre você. E para você que acha que não é abençoado, irmãos, qual foi a primeira coisa que Deus fez depois que Deus criou o homem? Gênesis capítulo 1, versículo 28. O que Deus disse? Né? E Deus os abençoou. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Ele fez foi: você está abençoado, você é uma bênção. Amém, irmãos? Não tem motivo para você pensar que a sua vida é ruim, que coisas ruins vão acontecer na sua vida, porque quando Deus criou o homem na sua totalidade, Ele o abençoou. Ele disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai-a sobre ela. Esse é o propósito, irmãos. Por quê? Porque Deus não queria ter só uma pessoa, mas Deus queria ter um povo para si. Ele queria que a terra fosse cheia da glória dele, de pessoas segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas você conhece a história. Adão pecou, sim ou não? É interessante você ler a Bíblia, que você lê quando que Deus criou o homem, Deus continuou tendo relacionamento com o homem. Então a Bíblia diz que o Senhor ia no jardim na viração do dia. O Senhor falou para Adão: coloca nome em todos os animais. Adão colocou nome em todos os animais. O Senhor falou para ele: olha, você pode comer de todas as árvores frutíferas. Mas a Bíblia diz que Deus colocou o homem num jardim chamado Éden, e colocou 2 árvores ali no meio do jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida simboliza e tipifica Cristo, que é de quem nós precisamos nos alimentar para viver. E a árvore do conhecimento do bem e do mal tipifica qualquer outra decisão na sua vida que não seja Cristo. Então, ainda que seja boa a sua vida, irmão, sem Cristo, o que vai acontecer? Vai haver morte, porque Adão comeu e morreu. Porque o Senhor tinha falado para ele: olha, você pode comer de qualquer árvore, mas se você comer dessa, certamente morrerá. E essa morte não foi só uma morte física, mas foi uma morte espiritual. Então a Bíblia diz que Adão foi expulso do jardim e perdeu ali a presença de Deus. Então aquele relacionamento que Adão tinha com Deus por causa do pecado foi cortado. E a Bíblia diz que após isso que aconteceu, Caim matou Abel.
né? E aí a terra foi se enchendo da maldade, diz a Bíblia. Então o plano de Deus para ter um povo para si, segundo a sua imagem e semelhança, né? Aparentemente havia falhado, irmãos, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já havia planejado um escape, um plano perfeito, irmão, para que você voltasse perfeitamente para o jardim das delícias, que é o Éden, para ter comunhão com Deus novamente, para que tudo na sua vida fosse restaurado, amém? Aleluia. Então você conhece a história, irmãos. Então a Bíblia diz que a terra se encheu de maldade. Então o que Deus falou? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir a terra e vou destruir todos os habitantes da terra, porque a maldade tomou conta da terra. Foi isso que aconteceu, o povo se tornou mau, o povo não queria mais saber de Deus, e o propósito de Deus não estava sendo cumprido. Então a Bíblia diz que Deus julgou a humanidade. O que ele fez? Ele enviou um dilúvio, mas a Bíblia diz que ele achou um homem que era justo e bom, e Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Então Deus separou Noé, falou para ele: Noé, construa uma arca, que eu vou mandar um dilúvio, eu vou destruir toda a terra e todos os habitantes da terra. Sabe, quando você vê isso, irmãos, parece algo meio contraditório, Deus criar o homem pecar, e Deus destruiu o homem, e a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito o homem, né? Claro que Deus não se arrepende, amém? Mas Deus tinha um plano, Deus teve que mudar a sua trajetória por causa da decisão do homem. Quando Deus colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, nada mais que Deus estava fazendo era: você é como um de nós, você tem um poder de decisão, você pode escolher se você quer se alimentar da árvore da vida ou se você quer se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. A decisão de comer da árvore não foi de Deus, foi de Adão, mas Deus colocou as duas opções, porque você só vai comer de Cristo se você quiser. Se você não quiser, você vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode viver por aparência, pode viver por sabedoria, inteligência, religião. Você pode escolher qualquer coisa. Mas o que Deus diz é que certamente você morrerá, porque um dia você vai ser afastado da vida que está em Cristo eternamente. Mas Deus viu Noé. E a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, irmãos, que Noé foi o pregoeiro da justiça. Sabe que isso é interessante, irmão? Porque eu mesmo, quando estava lendo isso aqui, pensei: gente, mas Deus criou o homem, depois Deus destruiu o homem. Sim, irmãos, mas Noé pregou a justiça de Deus. Eu não sei te falar como que Noé pregou, irmãos, mas quando ele estava construindo aquela arca, ele estava dando um aviso ao mundo: por causa do pecado, o homem vai ser condenado. Era isso que Noé estava fazendo. E Noé construiu uma arca que tipifica a Cristo. Qual foi o único meio de salvação na época do dilúvio? A arca. Qual que é o único meio de salvação que há hoje no meio de uma geração corrompida? Cristo. Porque Cristo tipifica a arca. A arca é uma simbologia de Cristo, irmão. Então Noé pregoou: olha, há um meio de salvação. Deus vai condenar o homem por causa do seu pecado, mas há um meio de se salvar. Só há um meio de se salvar. Ah, pastor, mas existem muitos caminhos. Não. Noé já pregou isso uma vez. Deus vai julgar, mas há um meio de salvação. Então Noé foi ali um pregoeiro da justiça. Sabe quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, falando a respeito dos últimos tempos da volta de Cristo, a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam e davam-se em casamento. Quando eles nem perceberam, vieram o dilúvio. Assim será nos dias da vinda do homem. Como que vai ser, pastor? As pessoas estão preocupadas somente com o seu próprio umbigo. Come, bebe, relaciona, e quando Jesus voltar, eles nem percebeu. Mas a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, assim como a igreja hoje é pregadora da justiça, e muitas pessoas não vão perceber, mas a igreja tem pregado o evangelho, amém? A igreja tem feito o seu papel de anunciar que Cristo é o único meio de salvação, porque essa geração será julgada, um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Então Deus, irmão, deu a oportunidade daquele povo, daquela geração se arrepender, assim como a Bíblia diz em Mateus 24, que hoje a geração é muito parecida com daquela época, mas Deus está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, amém? E hoje existe uma arca chamada Cristo, e quando a destruição vier sobre todos, nós estamos em Cristo guardados, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, logo após Deus condenar e julgar a humanidade, mesmo Noé sendo alguém que pregou a justiça, a Bíblia diz que Deus falou para Noé sair da arca. E Gênesis capítulo 9, versículo 1, né? Depois de Noé construir a arca, depois de ficar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Deus mandou um vento e abaixou as águas,
né? E Noé ali saiu da arca. Qual foi a primeira coisa que Deus fez com Noé? Gênesis capítulo 9, versículo 1. Está colocando aí os textos, irmãos? Então o que Deus fez? Deus abençoou Noé. Irmão, é uma nova raça, todo mundo morreu, começou tudo de novo. O que Deus faz? Deus abençoa a humanidade. Deus fala: Noé, você está abençoado, multiplica, frutifica, enche a terra, todos os animais da terra você vai poder comer, toda a árvore, todo fruto, domine sobre tudo, porque Deus estava querendo levantar uma nova geração, amém, irmãos? E você precisa entender que mais uma vez Deus fala o quê? Deus abençoa a Noé, você é abençoado, irmãos. Um dos intuitos dessa palavra aqui, irmãos, é colocar no seu coração que você é abençoado por Deus. Você não é obra do acaso, Deus te ama, tem um plano na sua vida, e está trabalhando por isso em favor, para que você seja salvo, e para que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você nessa vida, amém? Então não pense que você é esquecido, não pense que só as outras pessoas que estão bem, tudo dá errado na sua vida, não. Você é abençoado por Deus, Deus é a seu favor, Deus está trabalhando por você, amém? Aleluia. Então Deus abençoou Noé, e nós vemos ali que depois de Noé, logo seguinte, Gênesis capítulo 12, versículo 1, o que Deus faz? Deus chama Abraão. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção, abençoei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem você, e, presta atenção, irmãos, para você entender, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém, irmãos? Esse é o propósito e o projeto de Deus, irmãos, desde o começo da criação. Abençoar todos os povos, tribos, raças e línguas, nações, todas as pessoas de classe social, toda pessoa rico, pobre, preto, branco, inteligente, inculto, todo tipo de pessoa, toda cultura. Qual que é o projeto de Deus? Que essa pessoa seja abençoada através do descendente de Abraão, e nós vamos falar sobre isso, amém? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E quando você continua lendo o capítulo 13, a Bíblia diz que Deus fala para Abraão: Abraão, a descendência que eu vou te dar é como o pó da terra, você não vai poder contar. Em Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão: Abraão, a descendência que eu vou te dar são como as estrelas do céu, você não vai poder contar. Então Deus estava prometendo para Abraão aqui duas gerações, uma geração terrena e uma geração celestial, amém, irmãos? Porque Abraão, irmão, é o pai da fé. Abraão não é somente o pai dos judeus, mas Abraão também é o pai da igreja, irmão, porque a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Cristo, irmãos. Abraão creu no Senhor, Abraão creu na obra do Senhor, e todo aquele que crê, diz a Bíblia, Gálatas capítulo 3, todo aquele que crê é filho de Abraão. Então Abraão é o pai da fé. Então Abraão geraria um descendente, não somente Isaque, mas um descendente de Abraão viria, e ele viria do céu, ele não seria terreno, e através dessa descendência celestial, todas as nações da terra seriam abençoadas, amém, irmãos? Eu quero trabalhar essa ideia com você, irmãos. A primeira é que você é abençoado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a segunda ideia não é só que Deus abençoou você, é que todas as pessoas da terra estão incluídas dentro desse propósito de bênção, amém? Eu não quero só que você entenda que Deus quer abençoar você, mas que toda classe, tipo, raça, tribo e língua está embutida dentro desse projeto, que Deus não faz acepção de pessoas, que você mesmo que está ouvindo essa manhã foi escolhido e separado por Deus, Ele te ama, amém? Eu preciso que você entenda isso, em ti serão benditas todas as nações da terra, não é só o povo judeu, não é só o povo que vem na igreja, não é só o brasileiro, não é o branco, o rico, Deus quer salvar todas as pessoas, amém? Aleluia, irmãos, que coisa tremenda. Através da geração de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, foi isso que Deus disse. E nesse intervalo, irmão, para que essa promessa que Deus fez a Abraão fosse cumprida, a Bíblia diz que Deus deu a lei a Moisés. Então, irmão, a palavra de Deus diz que a lei foi como um aio, como um tutor. Deixa eu explicar isso aqui para você, só até a gente chegar a Cristo, porque nós estamos começando ali de Adão até Cristo, né? Mas a Bíblia diz que Deus deu a lei a Moisés. O que a lei significa, irmão?
mostrar o caráter de Deus. Não roubarás, não matarás, não mentirás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Tudo que está escrito na lei, irmão, é o caráter de Deus sendo manifesto ao homem. Amém? E quando a lei veio, está escrito que o homem, irmão, não cometeria pecado. Se ele não soubesse, está escrito não matarás, porque sem lei não há pecado. Então a lei veio, irmão, justamente para mostrar para o homem que ele é pecador. Então a Bíblia diz que a lei foi como um aio, como um tutor, como alguém que pegou na nossa mão e falou assim: vem cá, eu vou levar você até Cristo. Por quê? Porque se não houvesse lei, não haveria pecado. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de um Salvador. Então de Moisés até João Batista, irmão, o que Deus estava querendo nos mostrar é que nós sozinhos não conseguimos ter um relacionamento com Deus, porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então por isso havia, uma vez no ano, o sacrifício de um animal, para que o pecado do povo fosse expiado, para que o pecado do povo fosse escondido, fosse abafado, mas não tirado. Então, de Moisés até Cristo, nós temos a lei nos conduzindo, irmão. A lei só serve para mostrar que você precisa de um Salvador, irmão. Já parou para pensar quando você arrepende, quando você pensa: meu Deus, por que eu fiz isso de errado? Nada mais, você está reconhecendo a sua condição de pecador, que você precisa de alguém que não pecou para salvar a sua vida, amém? Então a lei veio para isso, para revelar Cristo ao mundo. Foi por isso que Deus deu a lei para Moisés. E a Bíblia diz que de Abraão até Davi são 14 gerações. Quando você começa a ler o livro de Mateus, capítulo 1, fala a respeito da genealogia. Então a Bíblia prova, irmão, todas as gerações de Abraão, que o descendente de Abraão seria Cristo, irmão. Então a Bíblia diz que a Bíblia fala toda a genealogia, mas no final Mateus resume: de Abraão até Davi, 14 geração, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 geração, do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ou seja, veio o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para Abraão em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então chega o período onde Cristo vem e é manifesto ao mundo. Amém? Então Jesus vem cumprir essa promessa. Qual promessa? Que todas as nações da terra seriam benditas através do descendente de Abraão. Amém, irmãos? Quantos entendem que, irmão, como Deus é um Deus maravilhoso e perfeito em todas as coisas, irmãos? Deus trabalhando de todas as maneiras para salvar a sua vida, para que você tenha um relacionamento com Ele. Deus é por nós, Deus não é contra você, irmãos. Deus está a seu favor. Amém? Aleluia. Como é bom servir um Deus bom, irmãos. Não vou nem falar nada, porque hoje a palavra está na internet, né? Eu ia falar: nós não precisamos explodir pessoas, irmão. Nós não precisamos fazer nada de errado, nós só vamos pregar o amor, o evangelho. Sim ou não? Só o amor ao próximo. É ou não é, irmãos? O Rubinho está lá pertinho do Iraque. Na divisa com o Iraque. Mas amém, nós estamos aqui guardados pelo Senhor e eles também estão lá guardados pelo Senhor, amém? Então Jesus vem, e a Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículo 51, que o menino crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens, e era submisso ao seu pai em todas as coisas. Então a promessa apareceu, e a Bíblia diz, né, Jesus inicia o seu ministério, é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem, capacita Jesus, ele vai para o deserto, é tentado, vence Satanás, chama os 10 apóstolos ali em Mateus capítulo 10, nós nos encontramos aonde? Mateus capítulo 11, versículo 28, e olha o que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Eu quero que você preste atenção nessa declaração, irmãos. É muito importante que você entenda, irmãos, que Jesus abertamente estava falando que ele tinha vindo para cumprir, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Ele estava falando: vinde a mim todos, todo tipo de pessoa, todo gênero, toda classe, toda humanidade que está me ouvindo, você que tem sofrido, você que está acometido por enfermidade, por doença, por depressão, você que foi abandonado, você que não tem família, você que não é amado, você que não tem dinheiro, vinde a mim. Você que está sobrecarregado, você que não aguenta mais a pressão da sociedade, da família, você que está cansado, vinde a mim. O convite de Jesus é para todos, meu irmão. Só quero te mostrar isso nessa manhã. Você foi chamado por Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados,
Todos vós que estáis sobrecarregados, e troca de jugo comigo, eu vou te dar o meu peso, o que eu carrego é leve. Você está achando que é pesado seguir Jesus? Não é. Ele falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, irmão: Jesus já fez alguma promessa que ele mesmo poderia cumprir? Quando Jesus diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei, todos, será que Jesus ele fez alguma promessa que ele mesmo não cumpriria? Jamais, irmãos. Então você precisa entender, irmãos, que o chamado é para todos. Todas as pessoas têm acesso à salvação. Deus é por nós, fala de um Deus que é a favor da humanidade, de todas as pessoas. Amém? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Aleluia! Como Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos continuar agora lendo alguns textos, que fala a respeito dessa ideia. João capítulo 7, versículo 37, a Bíblia diz que Jesus estava na festa dos tabernáculos, e a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou e disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aleluia, irmãos. Jesus estava falando aqui uma coisa muito mais profunda, e o texto continua, versículo 38, dizendo que ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Mas a questão é que como que Jesus levantaria numa festa e faria um convite para aquele povo, se Deus tivesse selecionado pessoas específicas para participar desse momento, irmão? Não. Jesus falou, ei, quem está me ouvindo? Você que tem sede, você que é faminto, você que quer mais, vinde a mim e beba. Jesus estava fazendo um convite a todos, e Ele tem feito esse convite hoje através do Evangelho, através da igreja. Amém? Aquele que tem sede, irmão, aquele que não tem sido suprido com dinheiro, aquele que não está satisfeito, irmão, porque tem uma família abençoada, aquele que não está satisfeito porque alcançou a maior posição, que tem um bom cargo, um bom dinheiro, mas aquele que tem sede, irmão, que dentro dele ele fala, eu preciso de mais. Esse, irmão, Jesus está chamando para que ele possa beber e ser totalmente saciado da água da vida. Amém, irmãos? Então esse convite é para você. Preciso que você entenda, irmãos, não há uma classe específica de pessoas. Deus ama a humanidade, Deus ama a todos, e o convite são para todos. Amém? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Irmãos, isso aqui resume bem o que eu estou querendo ministrar nessa manhã. O desejo do coração de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Deus não tem alegria quando uma pessoa morre sem salvação. Esse não é o plano de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Porque Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é somente para o céu, irmão, mas é até a palavra de Deus transformando a sua alma, o seu caráter, a sua vida, o seu viver, a sua família, os seus planos, os seus projetos, porque Ele quer que você seja alguém pleno e conheça a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então repita comigo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então eu estava falando para vocês, estou ministrando para um determinado grupo de pessoas, aquele que não acreditam que são abençoados. Amém? Então você já entendeu que Deus abençoa toda a humanidade. Nós já passamos por isso aqui, já compartilhamos isso. Mas eu também quero ministrar para um outro grupo de pessoas, irmãos. Aquelas pessoas que desistiram de orar por outras. Aquelas pessoas que pensam o seguinte, fulano não tem mais salvação, não tem saída para ele, já está tão envolvido com coisa errada, virou ateu, virou homossexual, está envolvido com bebida, com droga, só quer saber de dinheiro, parece que a vida dele agora gira em torno de dinheiro. Eu não sei, irmãos, mas talvez você tenha desistido de orar por pessoas. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Até mesmo aquela pessoa que fez o mal com você, até mesmo aquela pessoa que você não gosta dela, que você sabe que você não gosta, mas Deus deseja que aquela pessoa seja salva, e Deus pode usar você nesse caminho, nesse propósito, porque Deus é um Deus que trabalha em unidade.
Deus separou o homem, a Bíblia diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então é papel da igreja pregar o evangelho e reconciliar o homem consigo mesmo. Então entenda, o desejo do coração de Deus é salvar todas as pessoas. Então, irmão, volte a orar, volte a jejuar, volte a interceder, volte a colocar essa pessoa na presença de Deus. Volte, irmão, a gemer na presença de Deus por essa pessoa, a colocar o nome daquela pessoa diante do altar de Deus, declarando que ela é salva, que o plano de Deus é salvar ela, que Deus levante pregadores para pregar o evangelho para ela, que o engano caia por terra, que os olhos dela sejam abertos. Levanta, irmão, amém? Levanta um clamor, levanta uma intercessão por essas pessoas, porque o desejo do coração de Deus é salvar as pessoas. Eu preciso que você entenda, irmão, é por isso que nós estamos lendo aqui e compartilhando a palavra de Deus. Essa palavra precisa entrar no seu espírito, irmão, e você faça com que ela se torne verdade, e viva isso todos os dias da sua vida, pregando, entendendo cada minuto, entendendo a urgência da salvação. O que é que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, porque hoje a salvação entra na sua casa, amém? Êxodo capítulo 12, quando Deus determinou ali a Páscoa, né, Ele disse para comer o cordeiro, Ele falou, comei depressa. Amém, irmãos? Cingir os vossos lombos e acelera. Vamos fazer a obra de Deus, irmãos. Se você tem que se alimentar de Cristo, se é a salvação de Deus ou a palavra, faça isso rápido, porque Deus tem pressa para salvar as pessoas, amém? Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Todo mundo aqui sabe, quem não sabe vai aprender agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos devagar. O que Deus fez? Ele amou o mundo, amém? Como que Deus amou o mundo? Não tem explicação, porque naturalmente nós não conseguimos explicar, porque é um amor que está sobre o entendimento humano. Então a Bíblia diz que é de tal maneira, e o amor não foi só de palavras, mas Ele diz que Ele enviou o seu Filho ao mundo, né? Para morrer, para que todo aquele que nele crê, amém? Para quem é a salvação? Para quem que Jesus, por quem o Cordeiro foi sacrificado? Para todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, irmão. Você acha que Deus amou o quê? O sistema solar, o globo terrestre, a terra, as árvores? Deus amou o mundo, irmão, mas Jesus não morreu pelo mundo, Jesus morreu pelas pessoas que estão no mundo, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A palavra está falando a respeito de seres humanos, pessoas que têm capacidade de ouvir o evangelho e discernir. Isso é para mim, o Senhor me ama, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós pregamos para que Deus gere fé no coração das pessoas e elas sejam salvas, amém? Tem bastante tempo, amém? Então vamos lá, irmãos, vamos trabalhar mais um pouco essa ideia da salvação para todos. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que havia um homem, né, Cornélio, que era da corte italiana, centurião. Então a Bíblia diz que aquele homem era piedoso, temente, justo, tinha um bom testemunho diante dos homens e diante de Deus, dava esmolas e continuamente orava a Deus. Esse era o currículo de Cornélio, irmão. Rapazinho bom, né? Eu sempre falo, melhor que eu muitas vezes, porque nem eu faço todas as coisas que ele fazia, né? Pela graça de Deus, quando Deus me capacita, eu oro, eu dou esmola, eu ajudo aos pobres, mas a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente, mas ele era da corte italiana, ele não era judeu, e a Bíblia diz, irmãos, que um anjo aparece a ele e fala o seguinte, olha, as suas orações e as suas esmolas subiram diante de Deus. Sabe uma coisa que os crentes não gostam, irmão? Muitas vezes, das obras. Eles não gostam das obras, mas esse povo só quer fazer obra, salvação é pela graça, amém, irmãos? Mas você sabia que Cornélio foi salvo, não foi por causa das obras dele, mas a Bíblia diz que Deus ouviu do céu as orações e viu as esmolas que ele dava para o povo, ou seja, Deus falou, peraí, tem alguém ali que tem um coração bondoso, eu vou mostrar para ele o meu plano, e a Bíblia diz que aquilo lá chegou diante de Deus, irmão, então não desvalorize as obras, porque quando as pessoas têm um coração bom e estão tentando ajudar as pessoas, aquilo ali pode chegar diante de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Chamar você para pregar o evangelho para ela, porque aquilo lá não vai adiantar nada, porque se ela morrer, ela não vai salva do mesmo jeito, mas o que aquilo pode fazer é chamar a atenção de Deus, e Deus fazer como ele fez. A Bíblia diz que Pedro, né, a hora nona, ao meio-dia, estava no terraço orando, amém? Então Pedro estava no terraço orando, e a Bíblia diz que de repente veio uma visão do céu. Presta atenção, irmão, Cornélio era italiano, Pedro era judeu, Pedro só queria pregar para os amiguinhos dele,
Pedro só queria que a família dele e o povo dele fosse salvo. Ele estava muito feliz com os irmãos da igreja Orvalho. Então ele não queria pregar o evangelho para Cornélio. Mas Deus queria que Cornélio fosse salvo, porque as esmolas subiram diante de Deus. Então a Bíblia diz que Deus aparece a Pedro. E Pedro estava com fome. E não tem um jeito melhor do que Deus falar conosco a respeito do momento que nós estamos passando. Deus falou, está com fome? Então eu vou te explicar o que você tem que fazer agora. E a Bíblia diz que do céu desceu. Então Pedro teve uma visão espiritual. E ele enxergou que do céu descia um lençol. E um lençol que tinha 4 pontas, cheio de animais, répteis, aves e quadrúpedes. É isso mesmo que fala, né? Obrigado, irmão. Sou bom de português não, mas é quadrúpedes mesmo, tem 4 patas. Então, presta atenção, irmãos. Pedro era judeu. Pedro não podia de maneira alguma comer aquele alimento. Da mesma maneira que Pedro pensava, eu não posso de maneira alguma pregar para esse da corte italiana, porque ele não faz parte do meu grupinho. Então Deus, irmão, presta atenção na visão e entende isso. Deus traz um lençol do céu. É como se Deus estivesse falando para Pedro, essas pessoas, elas vieram do céu, foi eu que gerei elas. E a Bíblia diz que aquele lençol tinha 4 pontas. Isso fala, irmãos, que nós devemos pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste, independente, irmão, do tipo de pessoa, da onde que ela veio. Então a Bíblia diz que quando Pedro olhou aqueles animais, Deus falou, mata e coma. Ou seja, irmão, o que Deus estava falando? Prega o evangelho, ele vai morrer e vai nascer de novo. Mas Pedro falou, de maneira nenhuma eu vou pregar o evangelho para ele. Entenda eu parafraseando. Deus estava usando animais e comida que Pedro não podia comer. Mas o que Deus estava querendo mostrar para Pedro era, Pedro, você precisa pregar o evangelho para o italiano, porque ele precisa ser salvo também. Mas Pedro falou, não posso comer. Por quê? Por causa da religião. A religião estava cegando Pedro, ele não queria pregar o evangelho. Mas Deus falou para ele, não torne comum o que Deus purificou. Então, irmão, você também não pode tornar comum que Deus purificou e falar que fulano não pode ser salvo, que não adianta pregar a palavra porque Deus purificou. Essa visão para Pedro, irmão, tem que abrir os nossos olhos espirituais. Nós entendemos que o evangelho é para todo tipo de pessoa. O que é que ela vai fazer depois que ela ouvir, irmão? Não é a nossa parte. Se vai haver mudança, se não vai, se vai parar de fumar, parar de beber, largar o pecado, não é comigo. Comigo é pregar o evangelho. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Então Pedro, irmão, estava analisando. Espera aí, é quadrúpede? Deixa eu ver se a pata dele é partida no meio ou não, né? Deixa eu ver se essa ave ela pega o animal com agarro ou não, porque tinha 300 mil leis do judeu, irmão. Então era mais ou menos você analisando, não, peraí, deixa eu pregar, não, esse aqui não vai querer converter, olha o jeito que é a vida dele, faz coisa errada demais, né? Isso aí, irmão, nada mais mostra a nossa realidade. Era Pedro tendo a visão dos animais, é muitas vezes a igreja analisando as pessoas, e Pedro falando, não vou comer não. Deus mata e come, não, de maneira alguma, 3 vezes, né? Mas graças a Deus, irmão, porque Pedro entendeu a visão depois de 3 vezes, quase que Deus falou para ele, entende, rapaz, eu estou falando para você pregar para ele, eu estou falando que se eu purifiquei, se é a minha vontade, é isso que você tem que fazer. Então, irmão, se é a vontade de Deus, prega o evangelho. Se é a vontade de Deus salvar todas as pessoas, independente de gênero, classe, cor, religião, tribo, nação, prega o evangelho. Não torne impuro aquilo que Deus purificou, amém? Amém. Eu tinha um tempinho, eu quis contar essa história bíblica. Então vamos continuar. Mateus capítulo... olha que coisa interessante. Romanos capítulo 5, versículo 18. Né? Para a gente mudar aqui a ênfase da palavra, só para a gente finalizar e ratificar essa verdade aqui, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Presta atenção, porque isso aqui é forte na palavra de Deus, irmãos. Porque Romanos capítulo 5, versículo 18 diz o seguinte, que por um só homem, quem é esse homem? O abençoado Adão, que Deus abençoou, amém? Por um só homem veio o pecado sobre todos os homens, e depois disso vai vir o juízo. Mas também, por um só homem, veio a salvação para todas as pessoas, amém? Então presta atenção à comparação, irmão. Presta atenção, esse texto aqui ele não pode ter controvérsia, para não poder entender, não tem outro jeito de entender esse texto. Ele está falando que se por um que pecou, todos vão ser condenados, por um que foi condenado no nosso lugar, todos podem ser salvos. Então não tem jeito, irmão, do pecado ter vindo só sobre algumas pessoas selecionadas. O pecado não veio sobre todos quando Adão pecou? Então a salvação também veio sobre todos quando Jesus morreu no nosso lugar. Olha lá, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre quem? Todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça. Que ato de justiça que é esse? Jesus sendo condenado no nosso lugar.
veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Irmão, agora o negócio apertou, irmão. Agora você precisa entender, porque se o pecado veio sobre todos, e sobre um ato de justiça a graça veio sobre todos, não tem como você falar que o pecado veio só sobre algumas pessoas, porque essa comparação é totalmente clara e transparente na palavra de Deus, irmãos. Deus deseja salvar a todos, amém? Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, falei que ia encerrar ali, mas tem mais um outro texto aqui interessante, né? Mateus capítulo 5, versículo 44, o que Jesus está falando? Amai os vossos inimigos, orai por vossos inimigos, para que assim vocês sejam filhos do vosso Pai Celestial. O que Deus está falando, irmão? Deus está pedindo alguma coisa para a gente fazer que Ele mesmo não faz. Então, irmão, Deus não tem inimigo aqui. Deus está mandando você amar as pessoas. Como que Deus vai mandar você fazer uma coisa que Ele mesmo não faz? Não, mas Deus não quer salvar as pessoas, Deus escolheu pessoas para ser salvo. Então por que Deus está mandando você amar as pessoas, sem que Ele mesmo vai amar todas as pessoas? E Ele termina dizendo, se você fizer isso, você vai ser filho do Pai Celestial. Por quê? Porque filho tem a natureza do Pai, filho faz aquilo que o Pai faz. Então você deve amar o seu inimigo, porque Deus ama os inimigos dEle. Então as pessoas que estão contra Deus, Deus está a favor delas. Amém? Essa é a dispensação da graça. Deus não leva em consideração o pecado do homem no tempo da ignorância, irmãos. Nós estamos na dispensação onde Deus, irmãos, está cuidando, trabalhando e amando as pessoas para que elas sejam salvas. Foi por isso que Jesus veio para morrer na cruz, irmãos. Para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Irmãos, quando eu me converti, eu morei praticamente a minha vida inteira aqui no Santa Marina. Praticamente toda a minha vida se passou aqui nesse prédio chamado Santa Marina. Na rua de trás aqui. Tudo, todo pecado, todo roto, tudo de errado na minha vida, foi ali com os amigos e naquele prédio que eu vivi ali. Em um determinado momento da minha vida eu me converti. Quando eu me converti, eu já não estava morando lá mais, a minha mãe morava lá no prédio, e eu tinha muitos amigos lá no prédio, eu sempre ia lá no prédio, irmãos. Quando eu me converti, eu voltei e preguei de um por um. Fui pregando, fui convidando para a cela, convidando para o encontro. Irmão, eu ia na festa junina, né? Tinha reunião que tinha lá que eu sentia aquele trem tão pesado, irmão, aquele ambiente espiritual pesado, coisa que eu não queria estar ali, suportando e aguentando, mas estava ali tentando pregar o evangelho, tentando trazer as pessoas para aqui de alguma maneira. Irmão, eu nunca ganhei uma alma para Jesus ali naquele prédio. Que eu saiba, né? Porque o poder de Deus está ilimitado, amém? A palavra de Deus foi semeada. Mas eu falei isso só para ilustrar, irmãos. E todas as vezes que eu passo lá na porta, minha esposa está aqui, né? Esposa de pastor tem dessas coisas, de ficar ouvindo algumas coisas repetidas. Mas todas as vezes que eu passo lá no Santa Marina, eu falo, Santa Marina, que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das tuas asas, mas tu não quiseste. Irmão, isso é muito sério, irmãos. Presta atenção. Jesus lamentou sobre Jerusalém. Jesus falou, vocês não entenderam o tempo da visitação. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo com vocês. Vocês não estão entendendo quem está aqui, o que eu tenho para oferecer para vocês. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Jerusalém e começou a lamentar. Falou, Jerusalém, vocês matam e apedrejam os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu enviei pessoas para anunciar, para predizer. Irmão, quantas coisas aquele povo viu no deserto, quantos milagres. Elias fazendo descer fogo do céu, quantas coisas no deserto Deus fez, quantas profecias, quantos milagres Jesus fez, mas o povo não quis se converter. Presta atenção, irmãos, aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar no seguinte, que não adianta nada Deus te amar, não adianta nada, irmãos, Deus fazer tudo que nós falamos aqui que Deus fez, te abençoar, se o final da frase foi esse para você um dia, mas tu não o quiseste. Jesus lamentou sobre Jerusalém, irmão. Agora presta atenção, se Jesus disse, quantas vezes eu quis, foi o desejo de Deus salvar aquele povo ali ou não? Foi, irmão. Então não venha com essa conversa, porque se Deus quiser vai acontecer e o trem vai acontecer. Não, irmão, Deus quis salvar aquele povo ali em Jerusalém, mas eles não quiseram. Você tem o direito de escolha, irmão. Então esquece esse negócio de o dia que chegar o meu tempo é a minha hora, porque eu sei que chegou a sua hora e hoje você está aqui. Não existe, irmãos. O tempo é hoje. Amém? Salmos 95, Hebreus capítulo 3 fala isso. Se hoje ouvirdes a sua voz,
não endureçai os vossos corações. Aleluia, irmãos. Deus somente não quis salvar aquele povo, mas o Senhor Jesus faz uma analogia a respeito de um cuidado tão especial que uma galinha tem com o pintinho, irmão. Onde coloca ele ali debaixo das asas, onde há proteção, onde há um lugar de sustento, onde há um lugar de proteção, onde há um lugar seguro, irmãos. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém. Esse é o desejo do coração de Deus, irmão. Colocar você debaixo das asas dele. Cuidar de você. Mas Jesus disse, mas tu não o quiseste. Irmãos, precisamos entender o amor de Deus, irmãos. Sabe, certa vez, a Bíblia diz que o Senhor Jesus enviou os discípulos de 2 a 2. E quando eles passaram por Samaria, na verdade a Bíblia diz, Lucas capítulo 9, versículo 51, Jesus estava indo para Jerusalém, e enviou os discípulos à frente, e a Bíblia diz que os discípulos tentaram arrumar um lugar em Samaria para que o Senhor repousasse, e eles não quis. Então Tiago e João falaram para o Senhor, Senhor, você quer que nós façamos descer fogo do céu sobre eles e que os consuma? Eles empolgou, falou, se Elias fez, eu faço também, ainda mais aqui com o Senhor Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Vocês não sabem até hoje que espírito eu sou. Vocês não estão entendendo o que eu vim fazer, irmão. Jesus não veio condenar ninguém, irmão. Jesus veio salvar, amém? Quando você lê João capítulo 3, versículo 16, você vê que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando você lê o 17, você vê ele falando, coloca aí João capítulo 3, versículo 17. O mundo já está condenado, irmão. Jesus veio salvar o mundo. É isso, João 3, 17. Né? Jesus não veio condenar o mundo, mas Jesus veio para salvar o mundo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para quem? Para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Não adianta, você não vai condenar ninguém, irmão. Quem não creu já está condenado. A pregação é, você vai ser salvo se você crer. Por isso Jesus veio trazer as boas novas, a boa notícia. Você não precisa mais ser condenado. Você pode ser salvo através da graça do Senhor Jesus. Amém?